pessoal, sejam bem-vindos ao segundo episódio do nosso querido podcast Segundo Parágrafo. Meu nome é Jean Fernandes e estamos aqui mais uma vez com a nossa querida Ana Beatriz Miziara. Obrigada. Eu sou Ana Beatriz, gente. Oi, tudo bem? E eu sou uma das apresentadoras do segundo parágrafo e hoje a gente está aqui com a Laiane e com a Yumi, que são nossas amigas, para discutir um tema bem interessante. Fala, Laiane, fala, Yumi. Oi. É isso. Recadinho inicial aqui, antes da gente começar o tema. A gente tem um Instagram e um Twitter. O link está aqui na descrição. Mas se você procurar segundo parágrafo aí, você acha. Se tiver o mesmo logo aí, é a gente. É só seguir, tá tudo certo. E outra coisinha, queria agradecer pelos inscritos, né? Pelas visualizações aí do episódio. Obrigado aí todo mundo que compartilhou. E é isso. Deixa o like que ajuda. Valeu. Vou começar o tema agora. Isso aí. Qual que é o tema, Jean? Fala aí. O tema hoje é jovens e o futuro do país. Eu vou ler um pequeno prólogo aqui. Com o presente conturbado do país, o futuro se apresenta um pouco incerto. Dessa forma, como os jovens de hoje irão contribuir para o crescimento do país? Interessante. Então, gente, eu só queria começar dizendo que, apesar desse cenário meio esquisito, completamente esquisito, eu quero muito ser otimista em relação ao futuro do país, porque a gente tem que ser, né? E apesar de, sei lá, tanta gente merda que a gente vê por aí, eu espero muito que essa geração tenha alguma coisa para contribuir para o futuro do nosso país. Tem muita gente que tem potencial. O que vocês acham? Eu concordo. É meio difícil ser otimista com as coisas que a gente vê, mas sim, não pode deixar, né, de ter esperança. A esperança é a última que morre. Mas é difícil. É difícil mesmo. Não são todos jovens que são, né? Não, merda. Ainda bem, imagina. Tem muitos que têm potencial para o nosso futuro, para influenciar e melhorar. Mas tem muitos que são ruins também, só que a gente ignora essa parte. A gente ignora esses jovens. Eu acho que não é nem ignorar, é tentar fazer eles, sei lá, tentar fazer com que eles também tenham alguma coisa boa a oferecer no futuro, né? Porque só deixar pra lá também... Não tem como eu chegar no jovem e falar, faz uma faculdade. Se você não quiser fazer faculdade e tal, não precisa, mas assim, isso. Contribui para alguma coisa. Fazer eles perceberem que, tipo, não importa o que eles queiram ou não fazer, eles estão aqui no país, eles têm que contribuir de alguma forma pro futuro, né? Porra. Mas eu sim, acho gente. que, tipo, fala. Tem que ter um pensamento. Tipo, não importa o que a pessoa for fazer, não importa a posição, mas eu acho que tipo, ela tem que fazer o melhor. Tipo, ela tem que ser boa naquilo que ela faz, sabe? Sim, pensar nos outros. Não importa. Não existe profissão mais importante que a outra. E não necessariamente falando só de profissão, né? Também das suas ações no dia a dia, mas sempre buscar ser responsável, fazer o seu melhor. Socialmente falando. Socialmente falando. Ter falas e uma discussão não preconceituosa já é um grande avanço. Sim, com certeza. Porque não adianta ser um profissional bom e também ser uma pessoa ruim, merda. né? Exatamente. Mas acredito que a gente conhece muita gente estudiosa, muita gente legal, muita gente boa. Pelo menos que se esforça bastante, né? Sim, que se esforça no que faz, que se importa com os outros, e isso já é um grande passo. Sim. Eu acho que... Eu acho que, tipo, ao mesmo tempo que a gente vê que tem muita pessoa boa e tal, dá uma descrença quando, tipo, a gente vê que
existe uma quantidade imensa de gente filha da puta, tá ligado? Que não dá uma descrença da sociedade. Nossa, demais. Principalmente agora, nessa quarentena, né? A gente não tem muita coisa pra fazer, a gente só fica dentro de casa, olhando notícia, rede social, no celular. E, nossa, isso aí dá um O tempo inteiro desânimo. tem uma coisa estranha acontecendo, o tempo inteiro tem Sim, alguém xingando alguém, o tempo inteiro tem alguém sendo cancelado. É incrível. Não, É o tempo inteiro. cancelamento, Cancelamento, esse ano foi o ano do cancelamento. o ano do cancelamento. Exato. E essa quarentena me deu ainda mais descrença nos jovens, porque fazer festinha numa quarentena é super. Nossa, que divertido. Pois é, né? É. Isso já mostra bastante sobre quem essas pessoas vão ser no futuro, né? A gente aqui em casa que nem uns palhaços, todo dia sem sair, e eles, sei lá, fazendo festinha, aglomeração, uhul, como se tivesse acabado, né? Rolê de bicicleta. Vamos andar de bicicleta. Não, esse foi o auge. Mas enfim, não vamos entrar muito nessa, né? Porque tem gente que Tem, vai ouvir tem depois, gente mas. que não tá indo trabalhar por causa dessa quarentena, não tá trabalhando Sim. direito. E aí o jovem que, tipo, tem o pai Não, cuida de provavelmente não tudo, vai a morrer por vida causa da doença. perfeita. É. Provavelmente não vai morrer por uma doença. Vai Tem lá e todas as faz condições de ficar festinha, faz o quietinho em caralho a casa. quatro. E aí, como eles são muito, como é que eu posso dizer, egoísta, eles não estão nem aí pro resto das pessoas. E como eles sabem que eles não vão sofrer nenhuma coisa muito séria quanto a doença, eles saem, eles não estão nem aí. Só que eles não pensam nas pessoas que podem pegar e ficar mal por causa disso, morrer. Aí é Pois é, difícil. meu pai e minha mãe têm condição de pagar um hospital se eu ficar doente, então foda-se, não tô ligando. Sim, mas tem consciência que você pode passar para outra pessoa e essa outra pessoa não tem a mesma condição que você. Então, Você pode estar assintomático passando pra galera tudo, né? Você pode simplesmente morrer, né? Porque essa doença não tem um padrão muito bem. Exatamente. Tem efeitos diferentes em pessoas diferentes. Os jovens se tornam ignorantes. A cada tempo que se passa, mais ignorantes. Por exemplo, no começo dessa quarentena teve muita gente falando que ia ler mais, que ia fazer mais coisa, que ia fazer curso. Gente, não foi pra frente, não. Todo mundo que falou isso não deu certo. Ninguém. E esse tempo, a gente, querendo ou não, a gente tá com mais tempo. A gente tá com mais tempo em casa, porque a gente não tem que fazer prova tarde. Então a gente acaba que fica em casa mais tempo e a gente não tá aproveitando esse tempo que a gente tem a mais. Sei lá, pelo menos o que eu sinto. Sim, Tem muita gente que não tá nem aí. A gente falou Tá nem aí. bastante sobre isso no episódio passado, inclusive, do EAD, sobre produtividade, ficar em casa e tudo mais. Sim. Então, parece que o jovem tá inconsequente, é isso que eu acho. Ele não tá pensando no futuro, ele tá pensando só no agora. A gente virou a gente voltou no Carpe Diem aqui, só que não do jeito certo. Vai pedir na quarentena, trancado dentro de casa. Sim. Não, mas tipo, você entendeu. Dá pra fazer muita coisa em casa. Sim. Eu acho que os jovens que antes já não tinham perspectiva de futuro, agora, nessa época, na quarentena, só tá pior. Estão perdendo. E a Yumi até tinha falado que parece que o jovem tá cada vez mais, tipo, inconsequente, essas coisas, né? Sim. Tá mais... E, tipo, talvez um resultado disso pode ser da polarização política que tá tendo no nosso país atualmente, né? Porque, de um lado, você tem... Dos dois lados, na verdade, você tem muita gente que não estuda, que não busca informações e acabam, por exemplo, usando aquele mesmo discurso, tipo, vou chamar o inimigo ou de comunista ou de fascista. Aquele negócio bem alienado, fanático. E querendo ou não, isso influencia os jovens, né? E é um pouco errado, porque essas pessoas que vão influenciar os outros jovens no futuro, né? Infelizmente. A gente entra nas redes sociais e tudo que a gente vê é tipo, qualquer discussão que tem, sempre tem um que tá chamando o outro de ou comunista, ou fascista, ou sei lá o que, e nem sabe do que tá falando, tá ligado? E nem busca informação sobre isso.
E no futuro E aí, quando alguém vai né? tentar levar informação, como foi o caso do Castanhari, as pessoas xingam ele falando que ele não tem informação pra isso. Gente, isso é muito ridículo. Isso é muito ridículo. A pessoa é ignorante e quer continuar na ignorância. Tipo, Sim, pelo é isso que eu orgulho percebo. de querer saber mais do que o outro, ela não aceita que o outro corrija, sabe? E aí, essas mesmas pessoas, elas veem que dá pra justificar o erro delas com a política e elas se aproveitam muito disso. Tipo, Sim. nossa, é terrível. Ah, você fez isso porque você é tal coisa. Porque você é comunista, porque você é fascista. Não, gente. Ela fez isso porque ela é uma pessoa ruim. Exato. As pessoas não estão assumindo seus erros e, sabe, Sim. Uhum. culpando tudo em fatores externos, que na verdade nem faz muito sentido. As pessoas se preocupam muito mais com a classificação, né? Em vez dela pegar a ideia da pessoa, o que a pessoa acredita, não, ela prefere ir lá e rotular a pessoa. Exato. E aí, ao invés de discutir, que é o que seria uma discussão saudável, as pessoas só se xingam e isso não leva a lugar nenhum. Só gera mais ódio, inclusive. Uma discussão realmente com alguma apresentação de argumentos, né? Não, o argumento é você é comunista, você é fascista. Sim, e quando não é argumento, e quando não é esses argumentos que não são argumentos, eles jogam fake news, aí vem esses negócios tudo aí, né? É muito bom. Ai, ai. Aí tem gente que também usa, sei lá, a idade como eu tenho muita experiência nisso, então eu sei mais que você. Às vezes não. Sim. Às vezes a pessoa estudou mais que você e ela tem mais carga, tipo, bagagem pra falar disso. Às vezes do que só a pessoa ter vivido muito. Que aceita aprender com informações, né, realmente, não é uma pessoa fanática e, cara, a idade realmente não importa às vezes, né? É porque quando um jovem, normalmente menor de idade, apresenta um argumento válido, se uma pessoa mais velha está do outro lado do discurso, ela provavelmente vai usar essa desculpa de não, você é jovem, sou mais velha. Sim, você não viveu nada ainda. Só para ficar por cima da discussão de alguma maneira. Quem nunca discutiu com os pais e você realmente jogou um argumento válido e sua mãe ficou puta com você e falou, não, eu sei mais que você e ponto. Ou essas pessoas ficam bravas, ou elas usam um argumento de justamente, né, de saber mais coisa porque viveu mais. E aí eles ficam. Faz sentido. Nossa, utilizam seu título. Tipo, as pessoas fogem muito do debate, né? Tipo, de conversar com outra pessoa. Sim. E aí as pessoas vão se tornando cidadãos que não são críticos, né? Que só repete o que vê na internet, que vê na televisão. Que escuta de algum parente. Exato. É tudo um bando de maritaca. A rede social é uma grande rede de informação, eu não discordo disso, mas ao mesmo tempo é muito fácil você pegar uma informação que é falsa e, de certa forma, você compartilhar essa informação em uma discussão. Eu não acho que rede social seja um lugar muito confiável para você buscar informações sobre política, por exemplo. Sim. Eu acho porque na rede social todo mundo expressa o seu ponto de vista, né? E às vezes o ponto de vista não é o que tá certo. Exato. Então, é mais difícil mesmo. Eu acho que as pessoas devem construir seu ponto de vista através de dados mais confiáveis. Aí depois você procurar por outros pontos de vista e talvez ampliar ainda mais o seu discurso. E eu vejo muita gente também que só olha um lado da história. Eu acho que deve olhar os dois para depois você decidir o que é mais certo para você. Exato. E às vezes nem é um só lado que tá totalmente errado. Às vezes os dois lados estão errados. Sim. E às vezes quando os dois lados estão errados, vai ter sempre algum para falar que um tá mais certo do que o outro. Exato. Então é muito difícil esse tipo de conversa. E além disso, né, essa exposição da internet, muitas vezes a pessoa dá a opinião dela só para ser a opinião dela. Só que as pessoas enxergam como verdade absoluta. Sim. E se a gente for olhar outro aspecto do jovem no futuro,
tipo, doença mental, gente, vai estar todo mundo ferrado da cabeça no futuro. Exato. Verdade. A gente tá esquecendo de falar desse ponto também. Pois é. Sim, E até sim. isso mesmo influencia, né? Porque você vai dar um ponto de vista e aí alguém fala, não sei o quê, te critica sem ter um motivo ou tipo, ignora a sua fala. E aí acaba que a pessoa vai acumulando aquilo na cabeça e aí, tipo... Sim, sim. E eu acho que, voltando a falar um pouco mais sobre futuro, né, em relação aos jovens, já falando sobre internet, eu acho que recentemente, né, tipo nos últimos anos, abriu um leque muito grande para falar sobre trabalhos na internet, né? Sim, E ainda bem, né? Antigamente até tinha muito preconceito em relação a isso, né? Tipo, tem até algumas pessoas que trabalham com o YouTube que falam, eu não gostava Quando alguém me perguntava com que eu trabalhava, eu não gostava de falar que eu era youtuber, eu falava que eu era produtor de conteúdo, alguma coisa assim. Era um negócio diferente, né? E tem aquela piada que a gente fala, se nada der certo na minha vida, eu vou ser youtuber. Só que é muito difícil conseguir dinheiro com isso. Então... Hoje em dia eles estão podres de rico, alguns youtubers famosos. É fonte de né? renda de muita gente. É fonte de renda de muita gente. Pois é. Então, trabalho como os outros. E acho que agora, nessa pandemia, a gente tá passando a aceitar isso mais, né? Porque outros meios de comunicação e tal. E muita gente boa que a gente conhece hoje em dia só veio por causa da internet. Entrar na internet. Talvez tipo, um monte de cantor bom também surgiu. Não só youtuber, né? Mas cantor, artista também. Tem cada desenho bom que as pessoas fazem. Tem cada charge, essas coisas assim. Nossa, é muito bom. Tem uns muito bons. A maioria dos jovens hoje em dia estão indo pra internet, de alguma forma. Sim, porque é um meio que não tem preconceito, digamos assim. Porque é muito mais fácil você colocar o seu conteúdo na internet do que, sei lá, sair procurando um emprego em algum lugar que produza conteúdo. E quando você molda o que você posta, só vai te seguir quem gosta da mesma coisa que você, na maioria das vezes. Então é mais fácil de você se expressar. E você tem liberdade para produzir o que você quiser do seu jeito. Você não tem isso é bom e ruim, né? Se a gente assim. for parar pra pensar. Tem lá os seus defeitos, mas... Tem. Mas como tudo, né? Tudo tem um defeito, então... Mas é muito válido. Tem... Muita gente tem espaço para explicar alguma coisa. Por exemplo, a gente citou o Castanhari, que fez os vídeos falando do fascismo, explicando o que era. E, tipo assim, muita gente não aprenderia se tivesse lugar para explicar. Sim. E muita gente que gostaria de ensinar, tipo, o Pedro Loz, do Ciência Todo Dia, fazer um trabalho desse tipo, né? Até porque no Brasil, a gente já sabe que muita gente não tem acesso a isso. Mas tem gente que ainda tem acesso a pelo menos algum parente que tenha algum telefone, alguma fonte de internet e consiga ver isso. Então, é uma oportunidade para muita gente. A internet, ela meio que é muito tipo, ela abre muitas portas. Você pode começar, tipo, fazendo um vídeo simples e aí você vai evoluindo e aí você pode vir a trabalhar num negócio maior. Mas, tipo, a internet é um impulsionador de jovens. Sim, com certeza. A pessoa ou cresce na internet mesmo, ou de forma... Ela cresce dentro da internet para poder crescer fora depois. Sim. É um meio de você se inserir ali no que você quer fazer. E você ser reconhecido na internet primeiro e depois você vai, sei lá, fazer outra coisa. Por exemplo, eu não sei se vocês seguem aqueles Studigram, sabe? Então, tem muita gente que sai do Instagram, vai pro YouTube, aí começa a receber muito trabalho por ser conhecido na própria área que ela escolheu de curso. Então, é muito bom isso. A internet gera muito reconhecimento, emprego também.
É muito Você difícil vê, crescer tipo, dentro da internet. É muito É. difícil. um exemplo muito bom de pessoa que, tipo, o Whindersson Nunes, por exemplo, ele começou fazendo vídeo na Nossa. internet e hoje ele é, tipo, stand-up famoso pra caralho, Não, e cantor ele era famoso pra pobre. caralho. Ele E, era. tipo, ele começou na internet ali, com a Ele câmera tinha Os uma maiores câmera. zoadinha influencers. e cresceu de um jeito Nossa, demais. Ele cresceu muito. Ele foi Ele nem faz quebrou a contado de esforço barreira da hoje em dia antigamente. pra internet, crescer, né? né? Inclusive. É. É. Ele só fica parado e os números vêm, tá ligado? Exato. Ele começou, sei lá, com uma câmera no quarto dele fazendo piada. E hoje tá fazendo stand-up pra E o milhões. público dele, pelo que eu percebo, é um dos menos, tipo, panelinha que tem. Todo mundo gosta. Uhum. Jovem, gente, minha avó assiste às vezes. Então, Então, tipo, o Whindersson ele quebrou a barreira da internet, ele quebrou a sim, barreira de geração. Você sim. pergunta pra sua mãe, pra sua tia, eles sabem que é o Uhum, Whindersson, né? uhum. Falando mais aqui, entrando em um novo tópico, né, sobre os jovens e o futuro do país, eu percebo um pouco, a gente está assim no ensino médio e tal, a escola em si, ela não tenta transformar a pessoa, tipo, o aluno, em um empregador, em uma pessoa que vai, talvez, fazer uma iniciativa privada, criar uma Empreendedor. empresa, Sim, mas muitas Uhum, vezes ela transforma, tipo, num funcionário. Pode Sim, ser um sim, sim. sim. funcionário da mais alta qualidade, tipo, um médico muito foda, um advogado muito foda, mas são pessoas que vão trabalhar para as outras pessoas. É Sim. muito. Não tem um incentivo para a pessoa criar uma empresa, para ter uma ideia da hora, para fazer algo diferente. É. A gente teve, assim, no máximo, uma palestra sobre empreendedorismo lá. E a gente teve que E montar foi isso. um negocinho de marshmallow também, vocês lembram? É, Também era sobre isso. é muito difícil a É, escola Muita gente incentivar. não entendeu a mensagem, mas tudo bem. sim. É, muita gente nem tentou fazer o negócio. Sim, sim, sim. A gente tentou. não Falhou Muita conseguiu gente... fazer de miseravelmente. fita, né? É Eu muito acho que o meu difícil. grupo, eu acho que o meu grupo só conseguiu porque a gringa salvou a gente. É verdade, vocês Ela já fizeram. tinha feito aquilo na escola dela, ela falou pra gente. Você Uhum. vê tanto E aí foi ela que que a começou. escola dos gringos é Brasileira é avançada, diferente. né? É. Porque, Aham. tipo, É porque a escola é, brasileira não influencia essa A parte. criatividade, né? Não influencia. E das escolas americanas, da escola dos Estados Unidos, sem querer endeusar a escola dos Estados Unidos, Sim. mas influencia muito essa área da criatividade do aluno. A aula de Uhum. artes, você não fica Fazendo fazendo desenho, tá pinturinha ligado? de guache. Não, eles É. realmente incentivam aquilo, incentivam as pessoas a Uhum. virarem artistas. Não O só, máximo, o máximo pode que a gente falar. tem, o máximo que a gente tem aqui é tipo, escreve um texto aí sobre, faz um conto. Faz um conto aí é, pra gente. É, Ai, ai. Mas já é sim, melhor que nada. Mas ainda não é bom. Sim. Que o currículo, assim, o que é ensinado nas nossas escolas, ele não quer. Não é para criar cidadãos pensantes, assim, pro futuro, é para criar Uhum, funcionários, assim, pessoas que sigam sim, ordens, tá ligado? Porque é. é muito uhum. mecânico, é muito tipo, aprende isso, escreve isso na prova. sim. E É. a gente não tem essas iniciativas que vocês falam Passa Exato, aí no pra. vestibular, porque se você não passar no vestibular, você não vai virar nada. É isso. exato. É. E aí É você vai isso. estudar para ser empregado de outra pessoa. Uhum. Cara, é muito chato isso. E se você não Sim. conseguir passar num vestibular, você vai ser o quê? Empregado de outra pessoa. Você não É, vai abrir a sua própria empresa porque você não sabe como fazer isso. É. a escola ela diminui muito as oportunidades dos alunos. De uma maneira assim. É De uma muito certa maneira, triste, sim. porque tem muito aluno nas escolas, no geral, que não querem faculdade, que não vão fazer vestibular. Uhum. Sim, e tipo, parece que isso não é uma opção pra gente. Do jeito que eles falam em todas as aulas, não parece que isso é uma opção, tá ligado? Tipo, ou você passa É, no vestibular e vai pra universidade, ou você não vira nada. não é à toa que Uhum. a nossa escola, se um aluno vira cantor no futuro, sem passar numa faculdade, a escola não vai compartilhar aquilo. A escola vai compartilhar se aquela pessoa passou em um vestibular numa universidade renomada.
Sim. Sim, Se sim. ela passou em medicina na Faculdade Federal. Exato. Agora, se a pessoa publicou um livro, ninguém vai compartilhar isso. Agora, se ela passou na USP em medicina, putz, agora eu vou compartilhar. O que Não tem os desmerecendo quem outdoors. passou também, mas Não, de jeito nenhum. não é justo, né? Não, Tipo, uma os maneira. outdoors, assim, da escola, propaganda. Há tantos aprovados em medicina. E nas outras coisas, No UFM, foda-se. na UFO. Sim, sim. No máximo vem um direito depois, uma engenharia, alguma coisa assim. E você não vê um que passou em artes Agora, plásticas. agora, biologia? Quem liga pra biologia? Mas eu acho que, tipo, É por isso isso que é tem um gente problema antivacina. mais estrutural. Porque, por exemplo, Uhum. a escola não tem 100% de culpa, porque ela tem que Não. formar os alunos para passar no vestibular. Exato. Porque o desenvolvimento artístico não vai fazer passar no vestibular. As ideias não vai fazer o aluno passar no vestibular. É um Só ciclo, que né? é um ciclo, porque o vestibular, ele é baseado no que as escolas ensinam. Então, tipo, é uma faca de dois gumes. É por isso que o ensino brasileiro é muito ruim comparado a outros ensinos, mas eu acho que, de certa forma, não tem como incluir o desenvolvimento artístico na nossa grade curricular. Assim como tem como incluir diversas outras áreas, como política, educação sexual e tal. Nossa, TCG. Inclusive, é um trabalho que a gente está fazendo, né? Inclusive, a gente já pode até fazer um podcast falando sobre o sistema educacional brasileiro, né? Sim, sim. Isso é uma pauta. É muito ruim. Eu queria muito ter esse tipo de ensino na nossa escola. Eu com certeza me sentiria mais motivada a ir para a escola. Sim, porque do jeito que a gente vai pra escola, a gente sabe como é que vai ser, a gente tem uma rotina, é tudo muito igual, e isso cansa. A rotina cansa. Nossa, demais. Tá Até em sempre casa na aqui a mesma gente coisa. Exatamente. Não E esses tipos de ensino que a gente está falando, educação sexual, política, whatever, entra naquele primeiro assunto que a gente estava conversando sobre alienação, né? São tópicos que ajudam a você, o aluno, sair desse ciclo de alienação, assim, de abrir a mente para outras coisas. Sim. Sim. de um ser humano correto, de certa forma. E eu acho que esse negócio da escola e tal, ela acaba perdendo muitos talentos, né? Em ambos Demais. sentidos. Perde talento porque não estimula a pessoa o suficiente, ou uma pessoa que podia fazer um negócio muito foda no país acaba indo fazer um intercâmbio, porque Não tem oportunidade aqui. não tem oportunidades de emprego, não é tão valorizado algum curso. Isso acontece muito com programador, né? Vai muito pra fora pra fazer. Ou para pessoa que quer fazer artes plásticas, ou qualquer área Sim, da muita arte aqui no gente vai Brasil. pra Portugal, por exemplo, né? Muita gente vai pra lá. Europa, assim, roupa, tudo a ver. A maioria das pessoas Muita gente. que pretendem fazer arte aqui no Brasil vão para fora, porque A arte no Brasil não é nem um pouco exato. estimulada. É por mal vista, né? É muito mal visto. A gente tem esse preconceito. Tipo, aquele negócio, vou vender minhas artes na praia. Gente, qual que é o problema? Vou virar youtuber, vou vender minha arte na praia. Virar youtuber. E, tipo, eu acho que uma prova disso, que a arte não é valorizada, porque a gente não tem, tipo, um brasileiro que ganhou o Oscar, por exemplo. Premiações de atuação, de direção. É muito difícil você ver um brasileiro. Sim, sim. Geralmente é coisa internacional, né? Um pouco é por Tem causa um de ou um outro. preconceito que existe, né? Por parte, tipo, da própria academia, do Oscar, das pessoas que dão a premiação. Mas, de certa forma, é um pouco de, tipo, porque a maioria dos atores vai fazer, tipo, vai trabalhar na Globo, tá ligado? Não tem muito. Não tem O influência. Não cinema tem. nacional não é forte. Isso que eu ia E falar, isso não tem atrapalha. incentivo. Geralmente, assim, filme de comédia e tal, mas os diretores, pequenos diretores, não tem nenhum incentivo para criar um filme, sei lá, que faça as pessoas pensarem, ou Porque qualquer coisa, na verdade.
as pautas dos filmes brasileiros, eles são uma história que envolve poucas pessoas, que não envolve, tipo, o contexto brasileiro em si. Então, Pois é. E isso em todos os aspectos, não só no cinema. Por exemplo, na literatura brasileira, se a gente for pegar os maiores escritores brasileiros, ou eles estão mortos, ou eles são muito velhos para continuar escrevendo. Não existem muitos escritores de grande porte aqui no Brasil que sejam ou da nossa faixa etária, ou de uma faixa etária jovem. Na verdade, o Brasil não tem incentivo para praticamente tudo, né? A gente tá pensando aqui. Eu acabei de compartilhar, inclusive, uma petição lá sobre a ciência, que também não é valorizada. As universidades públicas outra estão coisa sucateadas. Isso, da ciência. Porque não tem nenhum brasileiro com Nobel, por exemplo. Nossa, E, tipo, você olha de longe, parece que não tem uma previsão para ter um brasileiro com Nobel, porque por mais que existam diversos cientistas brasileiros, não são pessoas que a gente conhece, né? Tipo assim, eu acho que é um trabalho que deveria ser mais valorizado e até, tipo, a mídia abordar mais sobre isso. Pois é. Não, as universidades públicas brasileiras têm pesquisas ótimas, só que a gente quase não vê notícias sobre isso. A gente fez um tanto de teste pro coronavírus mais barato, pra gente não ter que ficar importando internacional. E teve um tanto de coisa que é pouco valorizado. Recentemente, muito pouco valorizado. E ninguém liga, assim, tá. Mas a gente quase não ouve falar o Brasil é muito mal visto. Não só aqui no Brasil, porque o Brasil é mal visto dentro do Brasil, mas fora... É pior ainda. É pior ainda. E tem uma coisa, voltando a falar das artes, muita gente acha que é perda de tempo. Arte. Tipo, eu já vi gente, tipo, minha mãe, vamos lá, vamos falar agora. Um dia eu tava desenhando e ela falou, mas por que você tá desenhando se você tem outras coisas pra fazer? Aí eu fiquei, porque... Que absurdo. Eu quero. Mas enfim. Não tem incentivo de nenhuma das partes. Nem da escola, nem da família. Mas é porque eles foram ensinados assim também. Eles foram ensinados que eles têm que seguir um padrão, que eles têm que passar, que eles têm que ganhar dinheiro, que eles... É isso. É o fim da sua vida. É estrutural o problema, né? É estrutural. É uma cadeia que vai passando de geração por geração e não parece que vai acabar. Todo mundo quer que você se torne um médico, um engenheiro, um advogado. Ninguém vai olhar para você e falar, por que você não vira um pintor? Então, eu espero muito que essa geração consiga quebrar um pouco desse ciclo, pelo menos. Ser um pouco mais... Eu já acho que, por exemplo, se eu tivesse um filho, eu ia falar, olha, faz o que tu quiser. Se for pra você ficar feliz, vai nessa. Mas, assim... Ganhe dinheiro pra sustentar sua mãe também, por favor. Isso, faça bem que você não vai passar fome. Faça bem o que você faz, que você não vai passar fome. Porque, querendo ou não, o dinheiro é importante, gente. Não adianta. Sim, a gente tem que estar preocupado com o mercado de trabalho, né? Por isso que muita gente acaba desistindo do que quer fazer. Exatamente. Porque, por exemplo, para ser pintor é muito difícil ter reconhecimento. Ainda mais hoje em dia. No passado, era difícil também, mas era mais reconhecido. Porque não era tanta gente que sabia fazer aquilo bem. Hoje em dia parece que banalizaram a arte. Eu não sei explicar o que aconteceu. Valorizam muito pouco obras de grandes artistas. Porque se uma pessoa olha para um quadro, e sei lá, o quadro custa R$100, a pessoa já fica tipo, nossa, R$100 para um quadro desse. Sendo que, tipo, tinta, essas coisas são muito caro também. Tem artistas que levam mais de 5 horas para fazer um quadro. Sim, tem gente que leva, nossa, meses, anos, sei lá. Valoriza o trabalho. Se não tem dinheiro para comprar, não reclama. E essas pessoas que não valorizam são as mesmas que falam que tempo é dinheiro. Gente, poxa, se tempo é dinheiro, valoriza o que a pessoa fez. Demorou para fazer aquilo. Exatamente. Muito esforço. Dor na mão. E material de desenho é muito caro. Muito caro. Muito caro. Uma tinta guache é 30 conto, dependendo da marca. E não são todas as pessoas que conseguem fazer.
Eu sigo muitos artistas nas redes sociais que fazem comissões. Ah, sim, sim. E são comissões relativamente baratas, porque os próprios artistas sabem que se eles colocarem um valor muito alto, as pessoas não vão comprar, porque não é valorizado. Por mais que o artista talvez passe 10 horas fazendo aquele desenho que a pessoa pediu para ela fazer, a pessoa, se ela colocar um preço relativamente alto, A pessoa não vai querer mais. a pessoa não vai querer mais. Ou vem aquelas pessoas também, né? Ah, eu sou seu parente, faz de graça. Gente, É. ué. E a gente acaba entrando no tópico de novo das pessoas estarem usando a internet para se inserir no mercado de trabalho. Uhum. Voltamos. Muito triste essa E, situação. Muito. Uhum. esse negócio de valorização, tipo, de alguns trabalhos, dá pra você pensar também, por exemplo, tem muita profissão que hoje não é uma profissão boa para você atuar no mercado de trabalho hoje, mas daqui, por exemplo, 5, 6 anos já vai ser a profissão ideal, porque a tecnologia ela tá avançando a passos largos. Tipo, Por exemplo, técnico em informática tá programador, crescendo muito TI. também. No passado eram poucas pessoas que faziam técnico em enfermagem. Hoje tá tendo mais procura justamente porque tá crescendo muito. Sim. Todos os trabalhos relacionados à tecnologia vão ser muito investidos no futuro. Robótica, eu acho que quem fez robótica quando era criança já vai ter um passo à frente de muita gente aí. É. E se seguir com isso, principalmente. E, tipo, até o assunto que vocês estavam falando, de arte, de cultura, essas coisas. Design gráfico vai ser uma coisa Nossa, que vai crescer exponencialmente daqui a uns anos. Já é grande, né? Só vai. Sim. Tem mais coisa, Jean? Eu acho que não. Se vocês quiserem falar alguma coisa aí, que vocês acham. Fechamento aqui, né? Pra acabar do nada. Se vocês tiver outro tópico aí que vocês vê, a gente pode falar. Acho que a gente já cobriu bastante coisa, né? Acho que A a gente gente falou entrou em bastante. vários assuntos, né? Nossa, e tá tudo relacionado de um jeito. Isso que é o da hora da conversa que vai fluindo, né? A gente só não falou muito sobre a questão da saúde mental mesmo, mas eu tenho fé que melhore. Mas a gente falou muito no outro podcast também sobre a questão da saúde mental. Sim, sim. Mas o jovem hoje em dia tá muito deprimido, gente. Isso é verdade. Todo mundo deprimido. Isso é verdade. Nossa, eu acho que com o negócio da quarentena só piorou isso. Nossa, cara. Essa descrença que a gente tem. Porque antes, pelo menos, as tudo. pessoas ainda tinham, sei lá, os amigos pra ver todo dia, pra contar o que aconteceu, pra desabafar. Hoje é mais difícil, né? Mesmo que a gente possa conversar, é mais difícil. É a mesma coisa. O que a gente pode fazer é ficar dentro de casa vendo notícia de coisas que estão além do nosso alcance, assim. Sim. Então, a descrença bate. A gente se sente impotente, né? É o que Muito ruim não poder fazer nada pra ajudar. Eu vou chorar. E, tipo, Chora não. esse negócio da saúde mental, eu acho que só tem a piorar. Porque, Ai, que graça, né? por exemplo, muita gente começou a ter problema mental, como depressão, ansiedade, essas coisas. Porque de um tempo pra cá, a dinamização do trabalho, a correria do dia a dia aumentou muito e a intensa conexão nas redes sociais, tipo, o uso muito intensificado, não querendo ser aqueles caras chatos que falam, a internet faz mal, mas tipo assim, Mas vai. contribuiu para as pessoas não terem mais aquele contato com a pessoa, não, tipo, fazer uma coisa mais natural. A internet em si faz com que as pessoas fiquem mais doidas. Não é doidas, é tipo. Alienada. É. Tipo. É Aham. isso aí. É a palavra Sei, certa. sei.
Eu entendi o que você quis dizer, mas eu também não sei a palavra, não veio. Tá muito complicado. O Twitter só faz isso piorar, né? Puta Que que pariu. cancelamento, pessoa falando mal de pessoa sem motivo. Uhum. Eu Não, ignoro. o Twitter é a véia fofoqueira que fica assim nas esquinas falando, olha, a vizinha fez tal coisa. Não fala com ela não é confiável. É isso que o Twitter virou. Menina, ficou sabendo? Ficou Fulano sabendo de- daquela pessoa, gente. Nossa, Fulaninha do fulano. nossa, que coisa horrível que aquela pessoa fez. Não fala com ela, hein? É. Vamos boicotar, hein? Ai, ai. Eu parei de ver esse negócio. Nossa, a melhor coisa a fazer é se distanciar um pouco das redes sociais. Nossa. Ih, faz muito tempo que eu não ligo televisão pra ver notícia, gente. Nossa, também não. Nossa, já faz 5 anos que eu não ligo de televisão. Nossa. Só coisa ruim. Não, a televisão desde sempre só foi coisa ruim, né? Ai, acidente, matou tantas pessoas. Ai, caiu o avião. Ai, tsunami. Tantas Gente, pessoas toda hora. coronavírus. Toda hora. É. Aí agora só piorou, né? Porque agora tem mais coisa ruim ainda pra falar. É. É impressionante. Eu gosto de seguir, tipo, essas páginas de ciência, história, esses trem. Uhum. Porque, tipo, pelo menos as notícias que tem são sobre pesquisas, assim, sabe, das universidades brasileiras. Esse negócio me dá uma esperança um pouco. Ver que a vacina tá na terceira fase. Isso é bom. Inclusive tem uma Vacina de vacina Oxford, né, brasileira galera? em progresso. Tem. Acho que é. E se eu não me engano, eu li um negócio esse dia, que a Fiocruz, ela meio que desenvolveu um sistema que dá para medir, dá para saber se a pessoa está com alguma doença respiratória pela frequência da tosse, pelo tipo de som da tosse. Caralho. E isso é um tipo de coisa que você faz você ter mais, tipo assim, nossa, o Brasil é um lugar bom, tá ligado? Não é um lugar que dá para fazer alguma coisa. Devia ter Só mais que ao mesmo cobertura da mídia. tempo, você sai dessa reportagem, você entra no Twitter, você percebe, nossa, tudo tá uma merda. Entendeu? Uhum. Então, tipo, dá uma descrença, você pensar em relação ao futuro, mas eu pelo menos, particularmente, vejo que tem muita pessoa boa e que dá para o Brasil ter um futuro legal. Dá para os jovens de hoje construir um futuro legal para o Brasil. Sim, sim. Eu acho que primeiro os jovens hoje em dia têm que evoluir um pouco mentalmente, por favor. Porque eu olho pro meu lado, eu acho meio complicado, assim. Não precisa Os saber uma jovens. fórmula de física, não é disso que eu tô falando. Eu tô falando evoluir socialmente, não contribuir para falas Tem que ser menos. racistas, homofóbicas, Tem muita gente etc. intolerante ainda. Sim, Que é tudo do jeito dela, assim, é muito. Tem muita gente assim. eu acho que isso é uma questão Já para se melhorou ver. muito, mas. Sim, sim. Para mim, essa é Então, uma das questões jovens, mais importantes. aceitem a opinião dos outros, tenham debates saudáveis, pesquisem fontes confiáveis, procurem entender o que vocês não entendem em vez de só xingar, assim, à torta direito. E a gente fala isso para vocês e pra gente, porque nós Pra somos gente jovens também. também. Porque não adianta só criticar se a gente não olhar pra gente, o que a gente tá fazendo de errado Exato. também. Deixando bem claro. Jovem criticar jovem é muito cringe, né, velho? É muito coisa de jovem. Não, mas deixando claro que o que a gente está falando aqui, a gente se inclui nisso. Sim, tudo. A gente Tem até tá hora que eu falo, incluído. gente, nossa. A gente tem até mais base para falar, porque a gente vive nesse meio. E essa coisa que a Faz gente sentido. vê que, meu Deus. A gente vê, a gente faz, então A gente presencia algumas vezes. a gente presencia, então a gente tem um pouco mais de base para falar sobre isso, porque né, tá na nossa frente. Uhum. Mas nisso a gente se inclui também, porque nós somos jovens, nós falamos muita merda, a gente faz muita merda. E às vezes a gente fala uma merda que a gente não percebe na hora, só que depois a gente fala, eita, Exato. coisa, não? Não Não tem medo de cancele. se corrigir. É. Porque é importante você aceitar que você errou e se corrigir pra melhorar. É. E não julguem um amiguinho porque ele errou, tá? Ensina ele em vez de cancelar ele no Porque senão Twitter. ele só vai ficar com mais raiva. Até porque, tipo,
as pessoas, e principalmente os jovens, elas estão num processo constante de mudança, né? Então, Sim. às vezes a pessoa fala um Sim, em todos negócio os aspectos. agora, aí passa 5 minutos e ela já não pensa mais naquilo. Exato. É porque a adolescência é onde você tá formando a sua personalidade, você tá formando a sua mentalidade. Então, vai Era um ser a momento. fase que você vai mais errar. E por ser uma fase que a gente vai muito errar, a gente precisa debater pra não errar mais. É, Sim. E não É, é isso que acontece, tem gente que só persiste no mesmo erro. sim, sim. É por provavelmente isso que, a fase que você vai olhar no futuro e vai sentir mais vergonha de si. Desse por jeito. isso que é importante as pessoas estudar e analisar, promover o debate em qualquer situação. Tipo, o debate que eu digo é conversar com as pessoas, ver o ponto de E fazer uma porque autoavaliação também é sempre importante. Sim. sim, Sim. Tem porque você gente não que não tem precisa ter aquela conhecimento de si opinião mesmo. fixa pro resto da vida. Você pode mudar de opinião, não tem o menor Uhum. problema. Sim. E para de ser orgulhoso, por favor. É, E aceita que Pelo errou. amor, pelo amor de Exato. Deus. E é bom que você olha pra si mesmo de uns anos atrás e pensa, caralho, que merda, o que eu tava fazendo da minha Sim, vida? nossa, Significa que você cresceu, Isso é bom. que você mudou as suas opiniões sobre algumas coisas e pá. Exato. E é por isso que a cultura do ótimas dicas que a cancelamento é uma gente dá, né? merda, né, mano? Esse é um dos Porque, tipo, motivos. a pessoa, ela muda, ela pode mudar, ela pode. Se você corrigir ela com educação, ela pode mudar o que ela Uhum. pensa, ela pode reavaliar os seus conceitos e, sei lá. Você É, não precisa cancelar ela pro resto da vida. exato. Levantar uma trend no Twitter não vai influenciar em nada. Não vai. Não faz nem Talvez vai sentido o fazer. cancelamento, né? Não faz, não faz. Não Fazer faz um sentido. podcast só Porque a sobre a pessoa não, cultura do cancelamento. a Vamos pessoa lá. ela não aprende. Tipo, vamos lá, vamos pegar um exemplo prático, que faz tempo, mas é o único que eu pensei. Lembra da Kéfera? Uhum. No Lembro. encontro da Fátima? Sim. Vocês acham que aquele moço ficou com mais raiva de feminista ou não? Gente, eu acho que Com aquele cara ele ficou certeza. muito mais revoltoso e com uma experiência pior ainda sobre o assunto. Exatamente. Você acaba Exato. Ele não piorando aprendeu ainda. nada. Ele só É. aprendeu que na cabeça dele feminista é uma pessoa explosiva, ruim, que não deixa ele se posicionar. É, Então ele não aprendeu nada com aquilo. Acaba Pelas piorando o palavras da problema. Kéfera, ela não tava lá pra explicar nada, ela só queria falar Sim. o bagulho dela e foda-se. Aham. Tava lá pra é, ensinar as pessoas. Desse Ela jeito. poderia fazer isso. Ia ser bom pro movimento, se você for parar pra pensar, porque você tava em rede nacional. Uhum. Mas aí ela fez de um jeito que ela não quis ensinar, ela não quis impor o ponto de vista dela. Ela só foi, tipo, arrogante, falou, tipo... Sim. E Prepotente, aí total. virou piada o bagulho, tá ligado? Virou piada uma coisa que poderia ser séria, uma discussão que poderia ser É, boa. exato. E através de todo esse ódio que normalmente as pessoas exalam nessa cultura do cancelamento, é muito fácil a pessoa sair com um transtorno mental, com diversas crises de Uhum. ansiedade, crise de pânico. Sim, sim. Eu acho que esse negócio, por exemplo, às vezes você posta alguma coisa, você acha que não vai dar ruim, você acha que você não falou errado. Só que do nada você começa a receber um monte de coisa falando que você errou, que você fez coisa errada, que você fez merda. E aí você fica louco. Porque na sua cabeça você não entendeu o que você fez de errado. É tipo, esses dias eu vi alguém xingando uma pessoa, nem lembro quem, por não ter usado o pronome neutro. Aí eu fiquei, gente, como É, assim? é mais fácil você ensinar pra pessoa. Tipo, ó, Sim. tá errado, faz isso aqui e tal. E não chamar ela de vadia. Tipo, É, ensina pra pessoa para que ela possa evoluir e é assim que deveria ser em todos os casos. Só que as pessoas não aprendem isso. Não faz mano. sentido você querer se sentir melhor e uhum, mais sábio do que as outras pessoas, porque você não é. exato. Provavelmente, se você errar um dia, você não vai querer que isso aconteça com você. É, a gente tá esquecendo de se colocar no lugar do outro. É. Mas é isso. É isso. Vocês têm mais alguma coisa pra falar? Quer dar um recadinho aí pro público? Eu não. Nossos Não, pra mim 40 não. inscritos.
Já é Toma, muita né, coisa, galera? Ninguém se poxa. inscreveu. Já é Pra um bastante. vídeo só? Oi? Pra um vídeo só já tá ótimo. 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 É isso então, galera. Vamos encerrando por aqui? Vamos. Vamos. Se É você isso viu as nossas dicas paragrafais, né? Aproveita, né? Tipo, a gente deu umas dicas assim, fez um comentário. Isso aqui não é feito para ser uma coisa muito séria, é mais para ser uma É. conversa descontraída, que a gente debate uns temas importantes. Se você gostou aí, ajuda a gente a crescer, compartilha esse vídeo aí com Dá um seus like, se amigos, com a sua inscreve. família. Dá o like, se inscreve. Dá uma Nossas redes força, né? sociais estão na Do jeito que descrição. você puder. Sim. Se você Tipo, tem algo a acrescentar, coloque nos comentários. É. Se tiver alguma crítica em relação aí ao podcast, alguma coisa, alguma dica, pode Dica de episódio. escrever no vai comentário aí de boa. colocando o seu Dica ponto de de vista episódio. também. Ou só um elogio, a gente aceita elogios também. Comenta o seu ponto de Inclusive, vista. a gente tá fazendo um Discord pro canal. E aí, provavelmente no próximo episódio aí já vai ser liberado para você. E vocês podem dar dica, conversar com a gente, de boa. É isso aí. Sim. Compartilha, ajuda bastante. Compartilhei com os amigos e tal. Com a É família. isso. Eu É acho que é isso. isso. Falou. Falou. Falou.